Senhoras e senhores, com a palavra o comandante Raposo, mediador do debate. Boa tarde, senhores. Eu peço a gentileza de que os senhores ocupem os seus lugares para que possamos dar início aos debates. Boa tarde a todos. Eu pediria aos debatedores que formulassem apenas uma pergunta. Caso desejem formular outra pergunta, ao lado, nas laterais, nós temos funcionários do clube com modelos em branco para que os senhores possam fazer a segunda pergunta. Eu peço também que, quando eu citar o nome do oficial ou da pessoa presente, o civil, que levante o braço para que os nossos funcionários possam ir ao debatedor e ele possa oralmente formular a sua pergunta. Estava previsto que nós teríamos a opção de enviar e-mail, mas eu creio que o número de perguntas são 3 perguntas para o almirante Rabelo e 3 perguntas para o almirante Noga. Eu pediria que o primeiro debatedor, o comandante Lustosa, que formulasse a sua pergunta. Levante o braço, por favor, comandante. Obrigado. Senhor almirante Noga, evidentemente estamos todos orgulhosos da incorporação de um navio multipropósito para a nossa querida Marinha. A minha pergunta é a seguinte, vou ler para ser objetivo. O Atlântico contempla sobejamente o conjugado anfíbio, mas estamos desfalcados do conjugado navio aeródromo mais GAI de asa fixa. Regredimos ao período de operarmos apenas navios com helicópteros. A Marinha pretende criar uma patrulha aérea marítima baseada em São Pedro de Aldeia para operar em conjunto com a FAB. Vamos continuar formando pilotos navais de asa fixa? Obrigado, senhor. Boa tarde, comandante Lustosa. Bom, uma pergunta bem grande para poder responder. Inicialmente, em relação à patrulha, né, hoje a aviação de patrulha está com a FAB. E aquilo que eu falei de interoperabilidade, realmente, cada dia que passa está melhor entre as 3 forças. Hoje, a Marinha possui um oficial e 2 praças lá do esquadrão HS, né, sediados no esquadrão patrulha da FAB no P3. Aqui em Santa Cruz, que era na Bahia, transferiu. Então, o nível dessa operação em relação à patrulha, que o senhor disse, numa relação à operação anfíbia, é isso. Outra mentalidade de aviação que está sendo mantida, isso é a alta administração naval, está com, essa é um objetivo, né, na verdade, um dos pilares dele. Nós estamos mantendo os pilotos de asa fixa, né, no que vem devemos mandar mais um, cursar, logicamente, um curso do piloto de asa fixa. É caro, hoje os recursos são escassos. Para formar um piloto completo de asa fixa nos Estados Unidos, né, até a Marinha da França, a Marinha Francesa, que é a Marinha do Primeiro Mundo, elas fazem o curso também na Marinha Americana, que é mais barato para o pouso no porta-aviões. Então sai quase $1,5 milhão de dólares, né, nos 2 anos. E estamos buscando alternativas, né, tem cursos mais baratos que eles fazem o pouso a bordo, mas não fazem digamos assim, os estágios posteriores, né. Com isso, faria os pousos a bordo no porta-aviões, manteríamos nossa mentalidade e aqui, juntamente com a FAB, poderíamos, né, com esse excelente relacionamento das 3 forças, alimentar e manter essa mentalidade. Então, a mentalidade está mantida, nós estamos formando realmente o piloto e isso vai ser mantido. Em relação à asa fixa no Atlântico, não tem condições realmente, ele só não opera com asa fixa convencional, só o tilt rotor, né, e os helicópteros realmente eles conseguem aí fazer uma, digamos assim, cumprir muito bem a tarefa. Okay? Não sei se respondi a todos os questionamentos aqui.
O próximo debatedor é o capitão de mar e guerra, Cipriano. Ele é comandante do NDCC Garcia Dávila. Pode levantar o braço, comandante. A pergunta seria para o contra-almirante Rabelo. Almirante, dentro da experiência que nós temos aí de sistema de manutenção planejada, principalmente das classes Niterói, das classes Greenhill, que os oficiais têm mais contato, eu queria perguntar ao senhor, dentro da concepção que o senhor frisou do navio, em termos de construtivos e de propulsão, etc., a gente está adquirindo dentro desse pacote do contrato algum tipo de manutenção, algum tipo de sistema novo, porque alguns meios da OTAN têm um processo de índice de disponibilidade. Então, você tem um navio, ele tem um determinado índice de disponibilidade, dentro daquele ciclo operativo, um determinado, às vezes até um ente externo é contratado para que aquele navio cumpra aquele índice de disponibilidade e faça seu período de manutenção. O Atlântico, então, ele estaria vindo com algum tipo de contrato já pré-acertado, ele faria algum tipo de manutenção aqui pela própria BAE. Se o senhor pudesse ampliar aí essa questão. Obrigado. Obrigado, Cipriano. Falando um pouco de como era a manutenção, né, até pouco tempo atrás, do Ocean, na Marinha Britânica, era um contrato de disponibilidade de sistemas, não da plataforma como um todo, e o navio era contratado a Babcock, né, para uma disponibilidade anual de sistema de 220 dias de mar, uma parada muito pequena no primeiro semestre, uma parada de 3 a 4 semanas no segundo semestre. A tripulação fazia as manutenções básicas e as empresas embarcavam, né, nos períodos parados para fazer grande parte das manutenções e também dos reparos. Na preparação da tripulação e no adestramento interno aí dos operadores, nós tivemos que receber o adestramento de operação da Marinha Inglesa e o adestramento de manutenção dos ex-tripulantes ingleses e também das companhias. Então já há aí uma adaptação à sistemática do inglês, à nossa realidade e à nossa possibilidade, né? O sistema de manutenção, eu diria que é mais avançado em relação ao que nós temos, porque vários sensores incorporam um sistema de predição de avarias, né? E as manutenções todas que eram feitas por terceiros, elas estão incorporadas num sistema de manutenção interna, ou seja, nós estamos trazendo todo um calendário de trabalhos em relação à manutenção. O contrato de manutenção por disponibilidade é uma meta da Marinha e é o que nós estamos, por exemplo, perseguindo, buscando nas corvetas classe Tamandaré. É possível que isso seja ambicioso, considerando a nossa realidade orçamentária, né? Mas é uma visão bastante oportuna, né, de incentivo à indústria, né, de complementar a nossa capacidade de manutenção com a indústria e solidificar, consolidar a nossa capacidade industrial. Nós hoje não temos um contrato de manutenção pós-venda do Atlântico, né, mas estamos trabalhando para que a gente consiga fazer a manutenção. Boa parte das empresas que fazem a manutenção do navio na Inglaterra têm unidades de manutenção no Brasil ou representação. Grande parte tem instalações fabris de manutenção aqui. Muito porque são equipamentos comerciais, né? Tirando os sensores e os sistemas de combate, a grande parte são sistemas convencionais. Então a nossa expectativa de manutenção ela é bastante positiva. O navio passou por um grande período de reparos na Inglaterra, que incluiu docagem, o casco em excelentes condições, e esse serviço de reparos e manutenções foi orientado a que o navio não precisasse de manutenções extensivas pelos próximos 3 anos. Então a gente investiu para que o navio tenha uma disponibilidade boa nos próximos 3 anos e a partir daí sim, depois dos 3 mais 2 de planejamento do grande reparo.
Eu, antes de passar ao próximo debatedor, eu queria destacar que, caso alguma pergunta exija uma complementação, o vice-almirante Alípio Jorge Comenche levantará o braço e peço aos funcionários laterais que tragam o microfone até ele. Já está aí. E ele complementará a pergunta caso haja necessidade. O próximo debatedor é o jornalista do GBN News, Ângelo Nicolatti. Pode levantar o braço, por favor? Boa tarde, Almirante Noga, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa aos meios que podem ser empregados a bordo do Atlântico. Recentemente tem sido especulado aí uma possível compra pelo Exército Brasileiro das aeronaves AH-1W, da excedente do Exército Americano. E correu o boato de que a Marinha estaria considerando a hipótese de fazer uma compra conjunta com o Exército Brasileiro dessas aeronaves. Caso seja efetuada essa compra, qual seria o ganho que representaria o AH-1W embarcado no Atlântico? Bom, boa tarde, Ângelo. Bom, na verdade, eu não sei se o setor de material conhece isso. Eu desconheço essa tentativa da Marinha comprar esse tipo de helicóptero juntamente com o Exército. Não sei se alguém tem alguma informação em relação a isso. Não tem. Então, realmente, essa informação juntamente com o Exército, comprar o AH-1 não temos. O que pode ganhar, logicamente, na aviação, a gente diz o seguinte: combustível nunca é demais, né? Então a aeronave realmente nunca é demais. Como a Marinha realmente não pretende comprar nem nada, caso realmente seja adquirido pelo Exército, aquela interoperabilidade que eu comentei vai ser realmente muito bem-vinda, ainda mais se o Exército, se vier, dependendo do tipo de armamento, melhor ainda. Então, o que eu posso responder, vai ser bem-vindo, vai ser excelente. Então, no início das tratativas aí, se puder, os requisitos, operar a bordo e puder nos auxiliar, sempre bom, como na aviação, combustível nunca é demais. Então, mas não tem esse de a Marinha querer comprar, né? Então, confirmado aqui, não tem essa ideia ainda não. Não sei se respondi ao seu questionamento. O próximo debatedor é o capitão de fragata Vinícius, que assumiu hoje o comando da fragata Constituição. Meus parabéns aí pelo seu comando. A pergunta é endereçada ao almirante Rabelo, por favor. Com licença, almirante. Nós temos o registro, almirante, de que o NDD, classe Ceará, realizou operação anfíbia lá no Rio Amazonas e no Rio Solimões, né? E como o calado desse navio é 6,5 metros, não sei se o senhor sabe se existe alguma restrição para que esse navio opere em rio, né? E dada a sua capacidade de operações aéreas, né, projetar poder sob terra, né, existe alguma possibilidade dele operar no Rio Amazonas? A pergunta foi tão importante que o Comenche acho que vai falar. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Com relação ao emprego especificamente do Atlântico, nós temos que ver qual seria o benefício especificamente. Então, para o Atlântico, eu diria que não existe essa previsão, não consigo ver, mas nós podemos ter o emprego de outros navios anfíbios operando também na bacia amazônica. Tá? Mas para o Atlântico teria a possibilidade, mas nós temos que ver qual seria o ganho operativo para isso. O próximo debatedor... Não, desculpe. Eu vou passar a palavra agora para o capitão de fragata Abraão. Essa pergunta será endereçada ao almirante Noga. Capitão de fragata Abraão, da Associação Almirante Prado Maia. Minha pergunta ao almirante Noga. Em determinado momento da sua brilhante palestra, o senhor fez alusão a aeronaves tripuladas, ou melhor,
operadas de forma remota, né? A minha pergunta é se a Marinha possui militares treinados para fazer essa operação de forma remota e se a Marinha do Brasil pretende adquirir essas aeronaves, porque no momento o senhor falou que essas aeronaves pertenceriam à Força Aérea Brasileira. Obrigado. Boa tarde, Abraão. Obrigado aí, ex-presidente da APRAMA, da Associação Praia do Maia. Bom, na verdade, o que eu coloquei aqui na apresentação é a possibilidade, né? Então, o Atlântico, ele possibilita o que realmente facilita. A Marinha já está estudando, né, a aquisição dos SARP, né, do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada há bastante tempo. Então, este navio, uma grande possibilidade dele é que possibilita uma gama muito grande de SARP aí que a Marinha for adquirir. Então, isso realmente é uma grande possibilidade. Pergunta aqui que o senhor realizou também é quem pilota esse tipo de aeronave remotamente pilotada. Hoje em dia, pela experiência, a FAB, que já tem o Hermes e tudo mais, hoje em dia, quem pilota são os pilotos. Mas em futuro breve não será os pilotos, não haverá essa necessidade. Mas hoje em dia, quem pilota são os pilotos, pelo menos a Força Aérea, aquelas aeronaves ali do Photoshop ali, pousada. Né? Então a Marinha realmente vai adquirir em breve, e esse nosso porta-helicóptero de multipropósito vai ser excelente para aumentar esse leque aí de aquisição desse tipo de vetor, esse tipo de aeronave. Vou passar a palavra para o comandante Fernando, que fará um acréscimo a uma pergunta. Por favor, comandante. O acréscimo é a resposta que o senhor deixou em branco, que a anterior ao que o comandante Noga falou. Alguma restrição com a operação desse navio em algum lugar na nossa costa. O nosso orientador dos debates era meu EGA a bordo do CT Acre, quando, regressando da Semana da Marinha em Porto Alegre, começamos a ter nossas caldeiras furadas, a ponto de ficarmos a matroca em frente ao Cabo de Santa Marta por uma noite. Ignoramos, na época, por que acontecia aquilo. Entrava água na caldeira e não saía vapor do outro lado. Até que resolvemos o problema de uma maneira muito rápida e, passado o tempo, eu já inclusive havia passado o comando, o oficial de máquina da esquadra me telefonou um dia e me disse: dá um pulo aqui quando você puder na esquadra. E lá fui eu num dia de folga. Ele tinha um buchips aberto, onde dizia simplesmente o seguinte: não destile água de rio para usar como no seu navio que tenha caldeiras. E isso era desconhecido dos oficiais de máquinas, e foi a causa das nossas caldeiras retubuladas forem furando os tubos um por um até que ficássemos numa situação difícil. Então, isso está no buchips, é conveniente que seja pensado por quem for levar navio para a Amazônia e depois ter problema com água produzida a bordo. Obrigado, comandante. Muito oportuna a sua pergunta. E a bordo desse navio também estava o almirante Pier Antônio aqui presente. O almirante Pier Antônio está aí? Estava a bordo desse navio quando nós ficamos a matroca, infelizmente, que veio o Paraná para nos salvar. E eu não vou continuar a história, não. Por favor. Tem uma parte do comandante Lustosa, por favor. Eu nunca desconheci isso. E eu, como quase todos sabem, sou maquinista e nunca desconheci que navio a vapor não poderia navegar em águas rasas. Mas acontece que o Alfa 140 não é a vapor, é diesel. Se ele não puder entrar no Rio Amazonas, é apenas por causa de calado. Obrigado. Se me permite aqui, já que falaram do almirante Pier Antônio, da água de caldeira, fui segundo-tenente, fui maquinista como segundo-tenente, e o almirante Pier Antônio era o comandante do CT Marcílio Dias, e eu era ajudante da máquina, e relações públicas também,
em relação a acertar água de reserva era difícil. E quando a gente estava perto da boca do rio, o almirante Pedro Antônio já me chamava, Noga, diz logo que é diferente agora, a água é diferente, para acertar ali, senão a gente vai perder esse estanque de aguada. Então, na verdade, certo, almirante Pedro Antônio? Então, próximo rio, se mudar a salinidade, tem que fazer um ajustezinho, senão essa água de reserva não sai boa, certo? Os senhores veem que o almirante Pedro Antônio está em todas, tanto nesse lance como no outro. O próximo debatedor é o capitão de Mar e Guerra Pedretti. A pergunta é endereçada ao comandante da Força de Superfície, almirante Rabelo. Boa tarde a todos. Capitão de Mar e Guerra Pedretti, boa tarde, Rabelo. Gostaria de parabenizar aos dois palestrantes pela excelente apresentação e também externar aqui, como já foi externado aqui por amigos nossos, o orgulho de nós termos esse navio como o nosso novo capitão. Almirante Rabelo, a pergunta é a seguinte: em 2015, a Royal Navy ela divulgou um balanço com todas as informações de custo operacional dos seus navios, né? E o então HMS Ocean realmente tinha um custo bastante baixo, né? Muito bem, era em torno de 12,3, se não me falha a memória, milhões de libras. Isso na época dava quase 54 milhões de reais. A minha pergunta é a seguinte: a Marinha fez a aquisição e se existe uma expectativa, né, de custo operacional anual para esse navio. Obrigado, comandante Pedretti. Nós temos sim uma expectativa de custo, né? E o navio, em termos, por exemplo, quando a gente fala do custo operacional, o consumo dele é similar ao NDM Bahia, por exemplo, apesar do deslocamento bastante dispar, né? E os sistemas, e aí basicamente os sistemas de máquinas, eles são simples, né? De operação, mas por outro lado, um navio desse tamanho, tripulado por só 300 praças, que é a tripulação do Bahia, por exemplo, envolve muita automação, né? E aí sim sobe um pouquinho o custo aí da manutenção, da operação desse sistema, da disponibilidade desse sistema. Às vezes não é corrigir a avaria, mas fazer com que a coisa fique sempre funcionando, né? Então o navio operacionalmente não é caro e foi concebido para não ser caro, né? O radar 3D é um radar de ponta de linha, um radar que está sendo produzido, né, pela Royal Navy. Esse nós ainda não temos o custo de manutenção desse sensor. E o sistema de combate, ele é bastante similar ao que nós produzimos no país. Então a nossa expectativa em relação ao sistema de controle tático é bastante próxima ao que nós empregamos aqui para manter sistemas similares embarcados nas fragatas e na corveta Barroso. O que pode aumentar é que o dimensionamento dos sistemas instalados, grandes, né? Então, redes e essas coisas acabam extensivamente somando custos, né? Mas é um navio para o porte e para a capacidade que possui, bastante barato, e era reconhecido assim na Marinha Inglesa. Saindo um pouco dessa questão, a tripulação do Atlântico, desculpe, quando chegou na Inglaterra, em Plymouth, os tripulantes eles sentiram uma certa animosidade da população local, porque eram pessoas que vinham tomar o navio deles. Então eles têm muito carinho pelo capitânia da Marinha Britânica. Nós inspecionamos, fizemos 3 inspeções técnicas nesses navios antes de comprá-lo, né? E eles foram muito transparentes em relação às capacidades,
em relação ao que o navio precisava fazer em termos de reparo e as preocupações que nós devemos ter no futuro para manter o navio operacional. Eu recebi uma fragata no exterior, a fragata Bozizio, e eu percebi, mesmo à distância, uma relação bastante diferente e muito transparente em relação ao Atlântico, do que eu vivi algum tempo atrás na fragata Bozizio. Então, estamos recebendo e não estamos desconhecendo as coisas que estão a bordo, né? E a expectativa é que ele seja um navio barato, bem mais barato do que era o São Paulo, por exemplo, né? Que é um porta-aviões pleno de capacidade, né? E bastante caro para a gente manter. Ele vai ser um navio bem barato e concebido para ser barato, né? Eu queria destacar também que o almirante Rabelo foi comandante do São Paulo e participou intensamente no recebimento do navio e está demonstrando isso aqui hoje. E creio também que a observação do almirante Noga, no que se refere que os debates iriam enriquecer muito as apresentações feitas, isto realmente aconteceu. Nós já atendemos a todas as perguntas e gostamos muito do debate, foi muito bom. Eu passaria a palavra agora ao comandante em chefe da esquadra, o almirante Alípio. Excelentíssimo senhor almirante de esquadra Paulo César, ex-ministro da Marinha, excelentíssimos senhores almirante Elia, presidente do Clube Naval, almirante Veiga Cabral, almirante Marciano, me referir também ao nosso almirante de esquadra Caran, ex-ministro da Marinha, que teve seu secretário, excelentíssimos senhores almirantes, senhores e senhoras oficiais, convidados. Inicialmente, eu gostaria de terminar os agradecimentos da esquadra pelo honroso convite feito pelo almirante Elia, presidente do Clube Naval, para que a esquadra viesse fazer essa primeira apresentação com informações sobre o nosso navio, nosso porta-helicóptero multipropósito no Atlântico. O navio está ainda sob a coordenação do comando da DG Limeiro, mas nós da esquadra estamos nos preparando para receber o navio da melhor maneira possível. O almirante Rabelo estará no final dessa semana indo conhecer o navio e os primeiros contatos, já se preparando para a primeira inspeção operativa sofrida aqui no Brasil. E o almirante Nuno tem estado em contato diretamente com o comandante Romulo, que é o responsável pela parte da aviação, que está aqui presente, junto com o almirante Melo, também presente pela aérea, que já estão preparando toda a parte da verificação de segurança da aviação, na parte primeiro, na parte fixa, do navio, no caso, depois, na chegada, preliminarmente a chegada do dia 25 de agosto aqui no Brasil, quando farão essa primeira verificação da segurança da aviação a bordo, o suficiente para que o navio já possa chegar operando os nossos helicópteros. Mas essa apresentação foi muito importante. Mas eu gostaria de acrescentar, além do que foi também falado durante o debate, que muitos estudos estão sendo conduzidos no âmbito do material, no âmbito do setor cooperativo, de forma a nós mantermos tanto a gestão do conhecimento, sabemos que o conhecimento sobre a operação da aviação embarcada, principalmente da aviação de asa fixa, foi realizado com muito sacrifício e queremos que manter da melhor maneira possível, tanto na parte da superfície quanto na parte da funcional. Um trabalho grande está sendo realizado, toda a documentação que nós temos
do São Paulo, o acervo técnico, o acervo cooperativo, de forma a adotarmos os procedimentos necessários do Porto Eletrônico. E da mesma maneira, com relação aos desafios da manutenção. Desafios que existem não só para o Atlântico, mas para os navios mais modernos. Teremos cada vez um número menor de militares operando esses navios, dentro da tripulação desse navio. Então, teremos que ter em terra equipes prontas, junto com as empresas, como foi falado aqui, mas equipes prontas para complementar essa manutenção, tanto no âmbito do material, mas também no âmbito do setor operativo, no âmbito das placas. Esses estudos não são estudos, mas as ações estão hoje em andamento. Para quem não conhece, mesmo com a fragata, como as fragatas Classe Central, e hoje operam no Líbano com a tripulação menor do que nós tínhamos, até por compromissos internacionais. Então, são desafios que nós temos para o futuro, mas desafios que eu tenho certeza que nós vamos vencer, pelos exemplos, pelo que nos foi legado pelos senhores, e também pela qualidade dos nossos oficiais e praças que hoje permanecem nos nossos navios e que também vão sendo formados. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo convite feito às FARC, pelas apresentações dos nossos comandantes da Força de Superfície e da Força Atlética Naval, e agradecer a todos os senhores e as senhoras pelo prestígio que dão às FARC do nosso grupo por estarem aqui presentes no dia de hoje. Citando apenas o Almirante Casares, hoje seu aniversário, o mês comandante, fez questão de estar aqui conosco, prestigiando tanto as FARC quanto o nosso grupo. E obrigado a todos pela paciência, pela discussão. Com a palavra, o vice-almirante Rui da Fonseca Elia, presidente do Clube Naval, para o encerramento do painel. Bom, vou procurar ser breve, mas dizer da minha alegria. Eu inicialmente queria registrar a presença do nosso controlmente Renato, que é o perigo de nominar esse, que a gente acaba esquecendo que ele está em outras fileiras. Mas é o representante do comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra Fuzileiro Naval Alexandre, e também já nos brindou aqui com uma palestra muito proveitosa, alguns meses atrás, sobre a presença das tropas brasileiras no Haiti, tanto a parte de fuzileiros, complementando junto com o almirante de esquadra Monteiro Lopes a parte de logística e do transporte das nossas tropas por todas as dificuldades que foram superadas. Também queria fazer uma referência especial com a presença de alguns, até estou surpreendido com a quantidade, ex-comandantes dos navios aeródromos São Paulo, e primeiro o navio aeródromo Minas Gerais e depois o São Paulo. Também não vou nominar porque eu vou acabar esquecendo alguém e seria bastante injusto. Mas muito obrigado. E das suas tripulações iniciais. Temos vários representantes aqui dos primeiros momentos do NAE Minas Gerais e do NAE São Paulo. Muito obrigado a presença de vocês também. E não seria justo eu encerrar minhas palavras sem me referir ao capitão de mar e guerra Raposo, Aldo Raposo Neves, que é meu chefe de gabinete, meu direto amigo de mais de 50 anos, desde os bancos da Escola Naval. Nós somos da mesma turma. E por quê? Porque o primeiro
que levantou essa ideia não fui eu, foi ele. E se dedicou bastante com a sua vivência no âmbito da esquadra de muitos anos, tem bastante âncoras no peito, comandou o CT Mato Grosso, foi chefe do Estado-Maior da Força de Fragata e passou quase toda a sua vida no âmbito da esquadra. Tá? Então, muito obrigado, Raposo. O mérito do sucesso dessa sessão eu transfiro para você. Evidentemente que tinha que apoiar uma ideia tão brilhante como a dele, né? Como outras. Finalmente, e agora vou finalizar mesmo, tinha uma coisa que eu repito quase que como um refrão, todas as oportunidades que eu tenho a alegria de ver o pessoal, principalmente o pessoal de azul e branco, que nos dá muitas saudades. Eu servi 44 anos em serviço ativo propriamente na Marinha e mais 7 anos na Procuradoria Especial da Marinha, como diretor daquele órgão que é muito pouco conhecido na Marinha. Então tem mais de meio século que eu atuei em atividade na Marinha. E que eu vi, apesar de todos os pessimismos, de todas as críticas, né, que são válidas, mas às vezes injustas, foi um constante aperfeiçoamento do nosso pessoal, técnica e de conhecimentos gerais também. Os almirantes, me permito chamar de jovens almirantes, eu já ultrapassei os 78 anos. Então, eu tenho assim uma alegria de ver eles mesmos, né, como não se via muito nos meus tempos de tenente, abraçarem a questão como se tenente fosses e viesse dar até detalhes técnicos de conhecimento dos problemas. O engajamento, o comprometimento, o sentimento de pátria que está faltando tanto nesse nosso país, desgraçadamente até, eu não estou sendo pessimista, estou querendo alertar o valor que tem as nossas Forças Armadas, as 3 forças, especialmente a Marinha, que em silêncio mostra que mesmo na adversidade a gente não deixa a coisa cair. Estamos sempre progredindo. Mesmo esse clube naval, basta ir aqui no Piraquê, no Charitas, a gente vê que estamos sempre liderando em engajamento nas coisas que nós fazemos. Eu costumo dizer o seguinte, o Clube Naval, ele é uma instituição civil de direito privado. É um clube que tem parte esportiva, regatas, tênis, e outras atividades esportivas. Tem uma atividade social intensa, nas 3 sedes, e tem uma atividade que eu acho que é a natureza do clube, histórico-cultural, que o clube criado no final da década dos 80, com 134 anos de existência. O primeiro presidente foi Saldanha da Gama, e presidente de honra, imperador Dom Pedro II. Então, é um clube que tem raízes na história. Não é simplesmente o Atlético Clube, o Esportivo Clube, o Social Clube. É um clube, essencialmente, todas as atividades são permeadas pelo esse sentimento histórico-cultural de brasilidade. Então, o corpo social do clube, ele está escrito lá nos princípios do Estatuto, é formado de oficiais, da ativa, da reserva e reformado, todos militares. A gente não abre mão de ser militar e tem que ter orgulho de ser militar. Vendo tudo isso que a gente tem visto por aqui, como uma palestra do Almirante maravilhosa sobre o nosso programa nuclear, que agora, no final de dezembro desse ano, está chegando o primeiro submarino na água, construído lá, aqui, Então, isso é um motivo de orgulho para a gente. E outras coisas virão. Com todas as dificuldades e todas as críticas que está acabando não.
está começando, e novamente, sempre recomeçando. Então era isso que eu queria dizer a vocês, e também que, pelo fato do clube ter essas características, ele é marinha, sim, embora seja civil de direito privado, ele tem um cordão umbilical, tem uma ligação invencível com a Marinha do Brasil. E esse é o motivo da gente ter um orgulho muito grande de estar trazendo para cá sempre o nosso pessoal da Ativa para nos informar, o nosso corpo social, que não adianta ser descrente, né? Então, a todos, mais uma vez, muito obrigado e procurem conhecer melhor o Clube Naval, inclusive essa maravilhosa sede aqui, que eu costumo brincar que é uma filial de Florença, lá na Itália. Muito obrigado. Bom, eu esqueci da coisa principal aqui, a materialização, né? As lembranças que nós vamos dar. E é uma... o diploma. Gente, Rabelo, muito obrigado. Palestrantes aqui que eu agradeci, mas renovo meus agradecimentos aos nossos palestrantes. Então está formalmente encerrada a